comete erro. Hoje eu não vou fazer errado, não. Vou fazer certinho. E aí eu vou compartilhar a tela, a gente vai fazer uma meditação. Vou convidar vocês para já ir sentando, se acomodando. Se possível, colocar os pés apoiados no chão. Vou tirar o som. Estão ouvindo minha voz e o som? Sim? Ok. Fechando os olhos, gentilmente. Se acomodando. Pedindo uma respiração profunda, enchendo os pulmões de ar, até onde não couber mais. Vai preenchendo. E agora solta levemente e gentilmente. Inspirando, se colocando nesse estado de presença, deixando a boca aberta levemente também, levemente aberta para que o ar saia tranquilamente. Com a imagem dos pais atrás de vocês, vocês vão trazer diante de vocês agora todas as personas, todas as suas sombras, todas as máscaras que a gente veste, elas estão diante de vocês. Todas elas. Seus medos, suas angústias, suas aflições. E uma delas dá um passo adiante. Olhando para elas agora, você percebe que uma vem um passo à frente e ela te olha. E você agora está diante da sua alma julgadora. Como é que é olhar para ela? Perceba, ela é maior, ela é menor. Você a vê, ela te vê, ela te cobra. Respira, perceba como é que é estar diante dessa alma julgadora que pertence a você. Acolha o que vier na tua mente. Tá tudo certo. Só olhe agora nos olhos dela e deixe que ela também te olhe. Se deixe ser visto. Respira fundo, olhando para ela. Faça uma conexão. Como se você estivesse aí diante de todas essas sombras e essa julgadora olhando para você, esse julgador olhando para você. Agora você vai dizer para ele, para ela, né? Eu vejo você. Eu reconheço você. E eu te dou um lugar. Eu te acolho e eu te entendo. Como é que é dizer isso? Como é que é sentir? Como é que ela olha para você depois que você diz isso? Olhando agora para ela, ela vai dizer para você: eu sou sua parte. Eu sou uma parte sua. Eu estou aqui. E você poderá me acessar sempre que precisar, mas com consciência e sabedoria. Olhando para ela agora, você vai dizer: e eu te agradeço por isso. E mais uma vez, você vai dizer para essa sombra: você faz parte. Perceba no seu corpo como é que é dizer isso. Respira fundo mais uma vez, com muito amor e acolhimento, esse julgador, você diz: você faz parte. Respirando fundo, tomando consciência da frase que eu vou dizer agora. Tudo o que rejeitamos apodera-se de nós. E tudo o que respeitamos deixa-nos livre. Respirando, respira fundo, acolhendo tudo o que vier na mente agora, todos os pensamentos, meditando na frase,
Tudo que rejeitamos apodera-se de nós e tudo que respeitamos nos deixa livre. Isso, vai soltando e deixe que fique leve. Soltando, colocando atenção no aqui e agora. Muito bem. Voltando. Ao seu tempo, abrindo os olhos, devagarzinho, respirando fundo. Como é que é olhar para esse julgador, né? Acolher ele. Muito bem. Rosita, a condução é sua. Opa. Participação de Boa todos. Noite, Meire. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bem-vindo para quem chegou. Tudo bem. Seja bem-vinda. Ficou uma questão da semana passada que a Meire trouxe e que a gente deu de lição de casa. Gostaríamos de saber de vocês qual que é a reflexão de cada um, se alguém quer se manifestar. Por favor, pode colocar no grupo a sua dúvida, a questão que você trouxe? Sim. Deixa eu ver até exatamente como eu escrevi, mas a questão é assim, como ajudar quem tem pensamentos ruins? Suicidas, né? Ou seja, né, terminar com a sua vida. Diante do que a gente estudou, né, a semana passada. Foi até um tema da Thaís, né, quando a gente juntou o grupo, a Thaís trouxe para a gente esse tema. Eu vou ler, então, para ajudar, para a gente reviver aí um pouco do que a gente aprendeu, das 5 ordens. Um resuminho, tá, Rô? Vou ler, e aí a gente pode abrir para discussão. Sim. A primeira, então, dar apenas o que se tem e somente esperar aquilo que necessita, e esperar, né, somente tomar aquilo que se necessita. Segunda, só um resumo, tá, gente? Só uma pincelada. Submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que ela nos permitirem. A ajuda é discreta e ela tem força. Esta ajuda, né? Terceira, o ajudante se coloca como adulto perante outro adulto. Recusar-se a colocar no papel de pais deste adulto. A transferência que a Rosita explicou há 2 aulas atrás, né? Nessa transferência e contra-transferência. Quarta, a ajuda, ela é menos pessoal e ela é mais sistêmica. A gente não se envolve num relacionamento pessoal com esse cliente e a gente vai olhar sempre os excluídos. A gente deu até um exemplo daquelas pessoas que envergonham a gente, né, que envergonharam o nosso sistema, né, ou que cometeram algo que a gente moralmente julga errado, né, e foram excluídas. Quinta, amar a cada um como é, por mais que seja diferente de mim. Não julgar. Quem ajuda, não julga. Mediante a pergunta, pode ir, Rô. O que vocês acham? Quem conseguiu pensar a respeito e pode trazer para nós aí uma consistência nesse pensamento? Como ajudar? Como contribuir, né, com alguém que está com pensamentos ruins ou pensamentos suicidas? Eu pensei também em cima dessa minha questão, mas eu pensei assim também no meu posicionamento, como eu estaria, né, para essa pessoa, né, livre de julgamentos, né,
E eu percebo que eu tenho que ter aquela percepção, que eu acho que eu entendo, que é o que o Bert, aquele, às vezes, nos deixa claro aqui, de ter essa percepção da alma, assim, da pessoa, e eu entender quando eu devo verbalizar alguma coisa ou não. E aí também eu fico pensando assim, nesse verbalizar, falar alguma coisa, às vezes eu não sei se eu ajudaria, né, dando força ou tirando a força. Eu pensei muito também na primeira ordem, né? Agora, assim, da primeira ordem, eu acredito assim que quando a pessoa ela fala que está com pensamentos ruins, eu acho que ali já é um pedido de ajuda. Eu entendo assim, né? Mas, assim, eu tenho muito essa dúvida de quando falar e como falar. Uhum. Alguém É, quer eu... complementar? Ivan, pode falar, Ivan. Não, a Acrescente. Rosita. Fala. Você ia Bom, dizer alguma coisa. eu penso da seguinte forma. Eu creio que esse tipo de ajuda, quando você dá, primeiro a gente acaba sendo um grande ouvinte, tem que ter as orelhas bastante grandes, ouvir bastante, não julgar, obviamente, de forma nenhuma, mas ouvir bastante e, nesse ouvir, procurar entender quais são os valores, aquilo que essa pessoa mais estima, mais ela gosta de si própria, e tentar fazer com que ela consiga ir, vamos dizer assim, porque ninguém consegue tirar nada da cabeça de ninguém se não for através dos valores que essa pessoa mesmo tem. Então, se essa pessoa tem como os bens maiores dela a família, os filhos, alguém da família, alguma coisa que é importante para ela, trazer isso para que ela olhe para esse lado, para que ela olhe para o que tem em volta dela, reveja tudo que está acontecendo em volta dela, sem interferir, obviamente, ficando 2 passos atrás, obviamente, não, mas simplesmente pelos relatos. Isso eu posso dizer algumas coisas que a gente passa quando a gente entrevista depressivos no nosso trabalho lá no CEF. Então, o que você busca é direcionar os valores para ela. Falou, olha, se os bens dela, se o importante para ela é a família, peça para ela refletir a respeito da família em relação aos pensamentos que ela tem com relação à questão de suicídio. Depois, se o problema dela estiver na questão física, tiver alguma doença que também atrela isso muitas vezes, né? Fazer com que ela, dependendo do nível de espiritualidade dela, de conhecimento, você vai dando informações, um livro para ler, um texto para ler, que mexa com ela, para que ela vá refletindo a respeito de si própria. Então, tudo isso, logicamente, com os outros tratamentos, mas isso é o que eu entendo, Uhum. que eu faria dessa forma, e já fiz muitas vezes, e Sim. a gente sempre procurou ir trazendo, lógico, cada caso é um caso. Não existem casos iguais, a gente todo dia vai se defrontar com situações diferentes. Mas a ajuda é como vocês mesmos falam, como é sempre colocado aqui. A gente tem que manter uma distância, não se envolver e procurar, na minha maneira de ver, aquilo que são os valores dela para realçar, para que ela possa ver que existe luz no fim do túnel, que ela tem que olhar em volta, a família, os amigos, não sei, os valores dela.
Tocar nela própria. Ela tem que se tocar, tem que entender isso. Você, na verdade, faz com que ela vá abrindo uma janela e vá olhando para dentro dela. Eu, particularmente, a gente não ser direto e dizer para ela não faça isso, não faça aquilo. Depende do nível de conhecimento, de espiritualidade dela, de uma série de coisas para entender que um suicídio é uma coisa que vai prejudicá-la para as outras vidas dela e tudo mais, que não é o caso. Ela pode estar influenciada, como vocês mesmos falam, como foi hoje a nossa a reflexão de entrada, toda a preparação da nossa aula de hoje, das pessoas que a gente tem. Muitas vezes ela está influenciada por uma dessas pessoas, por uma dessas personalidades, que a gente tem que saber que isso acontece, né? Basicamente, faria dessa forma, mas cada caso é um caso. Verdade, verdade. Pego ali. Vou mutar aqui, tá, Cláudia? Aí. Então, quer acrescentar alguma coisa, Ângela? Eu gostaria, assim, importante, muito, muito bom, Ivan, essa preocupação, sim, acho que é super válido e como se trata, né, de algo assim, de algo grave, né, então a gente tem que também sempre ter preocupação de perguntar para a pessoa se está tendo algum tipo de acompanhamento profissional, se está tomando algum medicamento, se a pessoa se tem esse cuidado, porque buscar a nossa ajuda, a gente pode olhar sistemicamente, claro, falando das constelações, e o Ivan falando do atendimento, né, que ele faz também no CEF, mas a primeira coisa assim que a Ângela faria, olhando as leis, eu dou só aquilo que eu posso, né, então eu olhando para ela, eu já perguntaria de primeira, tem algum acompanhamento, mais alguém sabe, você está dividindo isso, além de ouvir tudo que, como o Ivan falou, né, tem que ter um ouvido enorme, né, porque alguém está pedindo esse socorro para você, como a Meire falou, mas é importante reforçar que o profissional, um psiquiatra, um psicólogo, tem que ser acionado com certeza, e incentivar mesmo, que nem o Ivan falou, para a pessoa ir buscar aquilo que ela traz de valor, se é a família, se são os amigos, alguém para que dê apoio, para que essa pessoa consiga se levantar através de toda ajuda que a gente puder dar, da forma que puder dar. Eu entendo assim também. Mas está bem próximo, assim, entendo também que da primeira lei também. Eu só não identifiquei qual delas, eu coloquei exatamente aquilo que a gente faz. Sim, Agora, sim, não está certo. Como você disse, quando a gente faz as entrevistas, principalmente para depressivos, na ficha a gente coloca até a medicação que toma, se tem, e vai acompanhando até o desmame dessa medicação, até o momento que essa pessoa consegue andar com as próprias pernas, se sentir bem, melhor, e você vai avaliando isso. Isso aí é natural. Por exemplo, se alguém chega para a gente, né, Rosita, e procura, olha, eu quero me matar, a gente não vai atender essa pessoa, a gente vai direcionar ela para quem? Para um psiquiatra. Eu não posso atender uma pessoa que, olha, eu quero constelar porque eu estou querendo me matar. Não. A gente ela não tem condições de olhar nada. Não, ela primeiro precisa estabilizar isso. Pode falar, desculpa, cortei. Ela já está totalmente desequilibrada, então é isso mesmo que você falou. Se alguém aparece para nós e fala, olha, eu estou com esse sentimento, eu quero terminar com isso, a gente vai falar, então você vai procurar o seu psiquiatra, né? Inclusive, a pessoa pode até ligar, entrar em contato, né? Fazer isso para que você dê somente o que você tem. E ele tome de você somente o que ele precisa, naquele momento. Tá? Se a gente coloca no lugar da pessoa, se a gente vai pelo lado de envolvimento de pessoal, a gente não contribui com essa pessoa. A gente já vai agir na desordem.
já vai deixar ela olhando para nós como se fosse uma mãe dela, ou um pai que ela Um está salvador, né? um salvador. E o papel nosso não é esse. O nosso papel é fazer com que a pessoa ela entre em contato com o que ela tem de necessidade para olhar. E quando ela está pronta para isso? Porque a gente respeita muito isso, gente. Tem pessoas que, por mais que digam, eu gosto da constelação, ou eu gosto né, de estar nesse meio, às vezes você se depara com ela e ela tem uma resistência enorme para olhar. O que a gente faz? A gente acolhe e respeita. Só isso. Em algum momento ela vai estar pronta para realmente olhar. Ou não, né? Então, a escolha da pessoa. São adultos para adultos, né? Criança a gente pega pela mão e faz, né? Adulto, não. E lembrem-se sempre que todo o diálogo que um ajudante tem com a outra pessoa que pede ajuda, ela está falando de igual para igual, de adulto para adulto. Isso vai fortalecendo a gente intimamente. Diante da gente tem um adulto, então eu como adulta tenho a responsabilidade de falar para ela, olha, procura ajuda, você toma qual medicação? Você precisa de um atendimento psiquiátrico, ou psicológico, ou entende? E é assim, igual o Bert fala, ele fala na lata. Cada vez que a gente começar a exercitar isso, a gente vai começar a se apropriar disso e ter uma postura diante da vida como realmente um ajudante consciente em tudo que a gente faz. Até para uma criança, quando ela estiver tentando colocar o tênis e ela não sabe amarrar o cadarço. A gente simplesmente vai perguntar, você quer ajuda? É simples assim. Não sei se está respondido, Meire. Está respondido? Ficou dúvida? Tá sim. Isso? Tá sim, porque nisso que vocês falaram, dá para fazer um mix aí de uma resposta muito completa, né? E, assim, só até me refazendo um pouco, até na minha dúvida, porque semana passada nós estudamos um pouco, assim, dessa provocação que o Bert ele dá, né? Até teve um caso que se a moça, ela ficava com o marido ou se separava. Então, assim, ou era da Turquia, alguma coisa assim, dela, se ela vai, se ela fica. Volta, né? para a Turquia. Isso. Então, assim, de falar, de repente, você volta ou você fica, aí faz com que a pessoa, ela pense. Não, peraí, então ela vai refletir e ela vai em busca da ação dela. Aí eu fiquei pensando numa pessoa que tem esses tipos de pensamento, mas, por exemplo, vocês já falaram aí uma coisa bem pontual. Se uma pessoa chega assim para constelar, vocês já fazem esse caminho, né, de indicar uma terapia, um psiquiatra, né, e não ali de uma constelação, né? Então, assim, eu já entendi esse caminho aí também, como é que é feito. Porque tem toda a parte biológica, né? Quando a pessoa está em depressão. Tem um desequilíbrio, né? Então, tem que ser olhado, às vezes, com medicamentos, né? Que possam equilibrar para que a pessoa possa olhar de uma forma mais tranquila, e né? o que o Ivan externou, Ivan, muito obrigada também, porque é claro que quando eu pude ter a oportunidade de falar alguma coisa para algumas pessoas que me procuraram, claro que eu não tinha essa sabedoria toda, né? Mas eu fui assim um pouco nesse caminho, sabe? Então, assim, é mais assim um ponto assim até para eu estudar um pouco mais em relação a isso, mas percebi assim que não estou tão fora, porque se o Ivan ele faz isso, eu falei assim, tá ótimo, né? Olha, o que eu posso dizer é assim, eu acho que a coisa mais importante é aquilo que a gente está vendo aqui, que é você não interferir, não entrar no campo da pessoa. Quando uma pessoa chega nessa condição para você,
e lá no nosso caso, que é um tratamento espiritual, e você encaminha, ou a pessoa já está fazendo um tratamento médico a respeito disso, a constelação, na minha maneira de ver, que eu estou aprendendo aqui com vocês, nesse pouco tempo que eu estou vendo, posso estar enganado, mas é o seguinte, a constelação, ela começa a ser boa para uma pessoa dessa no momento que ela consegue abrir os olhos, que ela consegue olhar para dentro de si, que ela já passa daquele momento do eu quero me matar e já começa a olhar em volta dela o que está acontecendo, começa a ver as relações que ela tem com o meio e aquilo que influencia ela no todo. E aí eu acho que a constelação chega nesse ponto para abrir os olhos dela, mas ela tem que estar lúcida. Sim, senão ela não consegue nem ter maturidade para conseguir receber e olhar para o que ela tem que ter um preparo, né? Sim. Tem que ter esse preparo. Verdade. Exatamente. Não tem milagre, né, gente? Não. É isso. Não tem. Tudo bem. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a leitura. Quem pode ler para a gente hoje? Tá bom assim, gente? Tá ótimo. Quem se voluntaria? Hoje eu não vou, porque eu quero prestar atenção nos bonecos, que eu já vi que você está com eles aí. É aqui, né? 26. Outro tipo de ajuda, é isso. Começa aqui. É. Quem se habilita hoje, gente? Quem? Ó, Já leram a Márcia, o Ivan, a Meire. pode repetir, não tem importância Aninha não. já leu? Se quiser, eu posso ler também. Ana Cláudia já leu? Já, Gente, Aninha? também não estou me habilitando porque eu tô com a garganta, tá doendo demais. Fica tranquila, tá? Meu problema é enxergar. Juro que assim que eu receber meu livro, eu com ele aqui eu leio, gente. Tá Juro bom. mesmo. Tá ótimo. Ô, Ivan, pode ser o Ivan? O Ivan, ele leu já pra gente, né? Pode ser, Ivan? Então tá bom. Já, assim a gente manda bala. Vamos lá. Eu vou pôr no mudo aqui, tá, Helena? Coisas de online. Vamos lá. Outro tipo de ajuda. Sim. Esta é a diferença em relação às constelações familiares tradicionais. Aqui é a alma que conduz. O terapeuta ou o ajudante está em harmonia com essa alma à medida em que concede a ela todo o espaço, o tempo integral. A alma mostra imediatamente o essencial. É claro que o terapeuta ou ajudante precisa estar em harmonia com o sistema maior, livre de ideias, livre de teorias, livre de intenções, livre de emoções e livre de empatia no sentido usual. Então, algo vem à tona e ele precisa estar em harmonia com o destino deste ser e com o grande destino que tem em suas mãos e com a morte, como ela chega em seu tempo. Então, o essencial acontece. No fundo, é bem simples. Não se precisa fazer muito. Quando nós nos deixamos levar dessa forma, chega, no momento certo, uma imagem do próximo passo. Por exemplo, vi aqui, de repente, que alguém precisava ainda ser incluído, porque o que está acontecendo não era nada pessoal, e é o que ficou visível também. Quando alguém se engana, pode-se ver que não era o que parecia ser, mas isso não prejudica. Nós podemos experimentar algo também. Então, dá-se o próximo passo. Quando se está em harmonia com algo maior, os movimentos da alma vêm à tona e conduzem às soluções,
que residem além da psicoterapia. Muitas vezes a solução propriamente dita não vem à luz, mas apenas o movimento em direção a ela. Isso já é suficiente. Não se procura, portanto, um fecho. Quando o decisivo vem à tona, isso atua. O trabalho se torna muito modesto, muito mais forte, com muito mais respeito pelo cliente e também pelas forças maiores que determinam as nossas vidas e as dos outros, os quais somos chamados a ajudar. Perguntas. Hellinger, agora vou abrir o espaço para perguntas. Antes disso, uma observação prévia. Não é para todos que vêm até mim e têm uma pergunta que permito que a façam. Quando alguém faz uma pergunta, sempre tenho o grupo todo em meu campo visual. Ele não pode me fazer uma pergunta apenas por uma curiosidade pessoal. Verifico se é uma pergunta relevante para os outros também, se é egocêntrica ou se contribui para o tema. Dependendo da pergunta, respondo ou não a ela. Algumas pessoas pensam que quando fazem uma pergunta, têm também direito a uma resposta. Comigo, não. Também verifico se a pessoa que está fazendo a pergunta me respeita. Vocês estão agora preparados para as suas perguntas? Transferência e contratransferência em relação às crianças. A criança. Participante. A minha questão é como é com a transferência e a contratransferência em relação às crianças. Eu trabalho com crianças. Hellinger. Crianças precisam de pais. Se você trabalha com crianças, você representa para elas os pais. Se você tiver esses pais no coração, com respeito, então as crianças vão confiar em você e tomam o que você der a elas. A transferência que elas têm influi através de você para os pais delas. E isso é um trabalho bonito. Participante. Sim. Sim, eu faço também com muito prazer. Heringer. Para um participante, antes da próxima pergunta, preciso de tempo entre as perguntas, a fim de me preparar de novo para a seguinte, porque não se trata apenas de perguntas. Isso, vamos parar um pouquinho, Ivan. Deixa eu só complementar aqui o que eu percebi. Vocês perceberam que o Bert se prepara até para responder as perguntas, para avaliar o teor da pergunta, para verificar se ela está de acordo com o que está sendo apresentado ali naquele momento. E quando só por curiosidade, ele não responde. Tá? Isso não é arrogância, gente, isso é contribuição. Porque nós temos um foco. O Hellinger, por ser professor, por ter atuado, isso é pedagogia sistêmica também. Também existe a questão do respeito. Você respeita o teu professor por quê? Você vê além dele. E o professor respeita o aluno ou respeita quem está, o participante, porque ele olha esse participante e vê além, vê a família, vê o sistema. Então, é muito interessante isso. Quando fala da transferência transferência e contra-transferência em relação às crianças, o que a criança precisa? De paz. Né?
E na pedagogia sistêmica, a gente passa essa informação no próprio curso, quando a gente prepara, que o professor ele precisa constituir isso dentro dele, ele precisa tomar o pai e a mãe dele. Porque se ele tem esses pais aqui dentro, quando ele olha para o aluno, ele vê da mesma forma. Por isso que nós, a Ângela e eu, a gente faz questão de mostrar as fotos. Porque a gente não faz nada sozinho. Tá? Nós somos a versão atualizada do nosso sistema. E tudo que a gente faz, eles estão conosco. Então, é uma maneira que nós temos de honrar os nossos ancestrais. Quando a gente se coloca diante da vida nesse estado de presença. E Hellinger estava fazendo isso quando ele responde, quando ele para ouvir a pergunta, quando ele avalia e quando ele responde as questões. Tudo bem para vocês? Vamos continuar? Vamos lá, lidar com a violência, isso, né? Já foi. Lidar com a violência. Hellinger. Após alguns instantes, para esse participante, ok. Eu me vejo muito frequentemente sem forças quando sou confrontado com a violência em um sistema. O que posso fazer para suportá-la melhor e permanecer presente? Hellinger. Para o grupo, essa não é uma pergunta que tem a ver com o que aconteceu aqui. É uma pergunta pessoal. Ele espera que eu responda a isso. Para o participante, é uma pergunta importante, por isso vou respondê-la. Você pode dar um exemplo? O participante. Atualmente, tem uma cliente no início dos 50. Quando tinha 10 anos, foi deixada repentinamente pelo pai. A mãe a desvalorizava. A cliente se casou tarde e teve filhos. Recentemente, o filho de 19, por assim dizer, atirou-se na frente de um trem, um suicídio bem grave. Hellinger é o suficiente. Como foi que o pai abandonou a família? Ele foi para o Brasil, participante, ele foi para o Brasil, parece que ainda teve filhos com uma mulher e faleceu lá. A cliente nunca mais o viu. Algo ainda está faltando. Uma vez fizemos uma constelação cuidadosa usando cadeiras e nela se mostrou que a mãe também o havia mandado embora. Foi uma espécie de trato entre os pais. Hellinger. Para o grupo, se uma separação for feita levianamente, sem que tenha causado dor, isso é, se os dois apenas pensaram em si, isso é vivenciado no sistema, muitas vezes como crime digno de morte. Então, algumas vezes uma criança se suicida. Participante, por assim dizer, como compensação. Hellinger, eu não interpreto, é apenas uma observação. Hellinger escolhe representantes para a mãe e para o filho e os posiciona um em frente ao outro. A mãe olha para o chão. Hellinger, depois de um certo tempo,
para o grupo. Tem mais coisa aí. Hellinger coloca o filho um pouco mais atrás e deixa uma mulher se deitar de costas, em frente à mãe. A mulher morta vira a cabeça para a mãe. Hellinger, para os participantes. Coloque-se na constelação. Onde é que você se colocaria como terapeuta? Experimente. Vamos experimentar um pouco? O participante se coloca atrás do filho. O terapeuta quer colocar as mãos sobre os ombros do filho. Hellinger interfere e o conduz à vítima. Hellinger, este é o seu lugar, aqui junto à vítima. Depois de um certo tempo, o terapeuta se ajoelha perante a vítima. Hellinger, é o suficiente. É o suficiente. Você sente agora a sua força? O participante concorda com a cabeça. Hellinger, ok. Foi isso então. Portanto, você fica fraco quando não tem a pessoa certa em seu campo de visão. Se você a tiver em vista, ganha daí toda a força. A criança, participante, quando você disse antes para uma pessoa que estava perguntando que aquilo que ela estava perguntando era apenas um pretexto, senti que fui pego. Senti isso na minha excitação. Não tinha certeza se não deveria retornar ao meu lugar. Fiquei em dúvida se não deveria retornar ao meu lugar de criança. Hellinger, do que se trata realmente? O participante reflete longamente. Hellinger, feche os olhos. Abandone-se à tristeza. O participante começa a soluçar violentamente e segura o coração. Então fica calmo. Hellinger, após um certo tempo, ok. Participante, não tenho a mínima ideia. Hellinger, você não tem, mas vê-se que algo essencial aconteceu. E algo que cura se você permiti-lo. Foi uma pequena criança que chorou. Os dois se olham ainda por um certo tempo. Hellinger, ok. Tudo de bom para você. Aqui um momentinho, gente. O que vocês acham aqui dessa leitura, desse tópico? Quem já se identificou com isso? Apenas uma criança que chorou. Ela chorou pelo sistema dela, talvez pelas dores que estavam carregando. Bert não fez nada, ele só observou e deixou a criança chorar. E esse foi o essencial. Quando ele falou lá, um pouquinho já anterior a essa parte que fala, a solução vem à tona. Ela é pontual. A pessoa estava no campo, se sentiu criança, soluçou, entrou em contato com toda essa tristeza que ela precisava olhar, segurou o coração, praticamente deu um lugar para isso. E esse foi o movimento que Hellinger viu. Por isso que ele falou. Ok, tá tudo certo. Então, o que eu acrescento é que a constelação,
ela tem esse efeito, né? Ela ajuda a gente a perceber que a pessoa tem uma necessidade naquele momento e não precisa de frases nem palavras, é apenas acolher aquela situação, que ela mesma vai se desenrolar e vai trazer a luz e cura para aquela pessoa que está buscando. Tão simples, encantador, silencioso, e o campo traz. Eu digo sempre isso, que o campo traz o que a gente precisa olhar e dar lugar. Né, Ângela? Quer acrescentar algo? Só uma observação das cadeiras, né? Porque é tão estranho, né? Você fala assim, a gente colocou as cadeiras, né? Então, só para explicar, é uma técnica que a gente usa nas constelações, no presencial, ou quando a gente está com um representante só, ou quando está fazendo individual, que a gente usa uma técnica chamada de âncoras, isso. Então, lá ele colocou as cadeiras, mas poderia ser os bonequinhos que a Rosita está usando. Então, ele usa âncoras para representar aquelas pessoas, ou aquele sentimento, ou o tema. Então, quando ele fala, a gente colocou as cadeiras, é uma técnica que a gente usa de âncora. Eu só queria explicar isso, porque fica vago, né? Colocou as cadeiras, o que é isso? Quem sabe um dia a gente demonstre a gente isso. Voltar no presencial, né? Isso Dá até aí. para fazer online também. Também. Vamos continuar? Dá mais um tempinho? O crescimento interno. Hellinger, para o grupo. Para mim ficou claro como o crescimento interno se realiza. O crescimento interno se realiza quando se dá espaço para algo novo. Esse algo novo é, na maioria das vezes, algo que se negou antes. Por exemplo, a própria sombra. Ou algo pelo qual se lastima. Por exemplo, a culpa pessoal. Se olho para aquilo que neguei e digo, sim, agora torno você em minha alma. Tomo perdão. Então cresço. Não é que agora seja inocente, mas cresço. Os inocentes não conseguem crescer. Continuam sempre do mesmo jeito. Continuam sempre sendo crianças. Não é assim apenas na própria alma, mas também em relação à própria família. Algumas pessoas rejeitam algo de seus pais. Elas dizem, isso não é tão bom. Elas se colocam em uma posição superior em relação aos seus pais, como juízes que julgam sobre o bom e o mal, o certo ou o errado. Contudo, se a criança diz, eu me sinto feliz por ter vocês, ela cresce. As crianças mais desventuradas são aquelas que têm pais perfeitos. Na verdade, elas não conseguem crescer. Isto é um consolo para os pais imperfeitos. Podemos sentir em nossas próprias almas quando concordamos com tudo da maneira que é e como isso atua em nós mesmos. Nós somos pais na nossa família. Também aqueles que menosprezamos, colocamos em nossa alma e crescemos. Isso vai além da nossa própria família. Algumas vezes eu me zango com alguém. E é claro, com razão, quando faço isso. Mas então percebo que fico mais limitado. Então não me
não me resta nada a fazer do que dizer: sim, eu respeito você como uma pessoa de mesmo valor e a sua maneira especial. Não apenas boa, mas também importante para mim. Então, cresço. Esse é, na verdade, o princípio de paz que reconheçamos e que rejeitamos sem querer mandá-lo e concordemos que tem o mesmo direito que eu. E vice-versa, que eu me coloque como uma pessoa que tem o mesmo direito que todos os outros. Então chega a paz. Tenho um amigo que disse algumas belas frases sobre a igualdade entre os seres humanos. Ele disse, por exemplo: meu Pai Celestial deixa o sol brilhar igualmente sobre os bons e os maus, e deixa a chuva cair igualmente sobre os justos e os injustos. Aí não existem diferenças. Se sinto empatia, posso crescer. No final, posso dizer a qualquer pessoa, seja como ela for, eu reconheço que você é, perante algo maior, igual a mim. Eu reconheço que todos os outros são, perante algo maior, igual a mim. Isso seria a paz. E essa é a postura que nos possibilita fazer esse trabalho. Por um lado, sem preferências por algo, sem aversão por algo, sem emoção. Contudo, com esse amor em um nível maior. A compreensão. Participante. Trata-se de uma paciente casada no final dos 30 anos, 2 filhos, um de 19 e uma de 14 anos. A família vem do Líbano. Ela tem muitas enxaquecas e é depressiva. O casamento vai muito mal. Ficou sabendo que há 20 anos atrás o seu marido abusou de sua sobrinha de 4 anos. Ela também teve muitos casos. Heringer, qual é, então, o problema dela? Participante. Ela não consegue tomar uma decisão. Se deve ir ou se deve ficar. Ir para o Líbano e permanecer lá. Se deve ficar ou não com o marido. Isso se manifesta através de sintomas corporais. Heringer, ela precisa voltar para o Líbano. Participante, mas o marido não vai acompanhar. Heringer, então ela deve ficar, então ela fica aqui. Essa é a solução. Participante, sim, já pensei nisso também. Heringer, pois é. Risadas estrondosas. Desculpa. Imagina. Obrigada, Ivan. Obrigada, Ivan. Vocês entenderam o que a gente colocou, o que foi abordado hoje? Ficou claro? Se alguém tiver dúvida, é só chamar lá no nosso grupo, né? Que a gente vai respondendo. Se quiser também fazer algum comentário. Tá? Nesse último tópico que foi lido, ele fala que se a mulher volta para o Líbano, ela encontra mais recursos e se fortalece, né? Ele fica e ela vai, porque possivelmente ela tem toda a família lá e todo o suporte que ela precisa. Então, ele é muito pontual nessas questões. E isso tudo foi mostrado, gente, através do campo. Ele sempre coloca para olhar o campo. Ele não pensa na estratégia e fala por si.
Ele se baseia nesse algo maior que todos nós estamos ligados. Tá bem? Ele fala em imagens, né? Ele fala, eu vi Sim. uma imagem. Ele sempre fala em imagem. Sim. Eu coloco, muito bem, Rô, eu coloco no grupo as páginas para a próxima leitura. E assim a gente se despede de hoje. Obrigada, Rô. Hoje deu certo, né? Projetar os bonequinhos. Deu Eu que agradeço. Nenhum Sempre bonequinho bom. rolou para fora. Imagina. Mas deu certinho. Obrigada, gente. Obrigada, Boa Té. noite. Gratidão, viu? Boa Gratidão noite. por vocês. Ah, Obrigada. boa noite, Gente, gente. boa Tchau, tchau. noite. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.